Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele começou a praticar esta que é uma das mais belas artes marciais no fim da década de 70. Hoje é líder do esporte na Bahia, faixa preta, 8º Dan de Taekwondo. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe o grão-mestre Átila Torres. Seja bem-vindo, muito obrigado. Jefferson, eu é que agradeço, é um prazer estar aqui nesse programa, onde vi tantos amigos serem entrevistados e estar aqui ao seu lado é um prazer, principalmente para falar daquilo que eu mais amo, que é a arte marcial, que é o esporte, que é mostrar às pessoas a importância da inclusão social através do esporte, meu amigo. Deixa eu primeiro tentar explicar que títulos são esses que você tem. Faixa preta, tudo bem, nas artes marciais, é a faixa mais graduada, não é verdade? Agora, 8º Dan, o que é isso? Bom, primeiro, a faixa preta é uma faixa como outra qualquer. Então, a pessoa entra branca, aí vai amarela, laranja, ou seja, a faixa preta é uma faixa como outra qualquer. Mas quanto mais vai se Porém, graduando, mais vai... uma vez você faixa preta, você tem a opção de se formar professor. Então, você se forma professor. Uma vez professor, você, a partir do 4º Dan, se torna mestre. E aí você continua estudando, fazendo todos os processos que fazem parte das avaliações. E aí, a partir do 7º Dan, você se torna grão-mestre. E é importante dizer que, além de eu ter o reconhecimento nacional, eu também tenho reconhecimento internacional. Ou seja, eu faço 2 exames para cada graduação. Reconhecimento nacional por causa do grão-mestre? Por todas as faixas. Você pode ser 1º Dan e ter reconhecimento só dentro do país. Ou você pode ser 1º Dan e ter reconhecimento nos 2. Eu sou grão-mestre e sou reconhecido no Brasil e no exterior. Ou seja, você periodicamente faz novos exames de graduação, é isso? Exatamente. A cada graduação é um exame. Então, 1º Dan, você se torna faixa preta, você já é 1º Dan. Aí depois você vai para o 2º Dan, é um novo exame. E aí você tem os critérios. Você tem uma determinada quantidade de tempo, idade, e você tem que fazer uma defesa de um artigo, além de também fazer a parte física e técnica. Aí você vai evoluindo nas graduações. 1 ano, 1 Dan, depois 2 anos, 2º Dan, 3 anos, 3º Dan e assim sucessivamente. O período que você fica é justamente a quantidade de dans que você quer. Então, 8º Dan são 8 anos e assim sucessivamente. E vai até o 9º Dan? Até o 9º Dan, isso. Quando eu me formei para 8º Dan, eu fui o 5º no Brasil. Eu estou falando brasileiro, né? Coreano já existiam outros, mas eu fui o 5º brasileiro a me tornar 8º Dan. Átila, o que diferencia, em que diferencia o Taekwondo das demais artes marciais? Eu digo que todas as artes marciais têm o mesmo objetivo, apenas por uma linguagem diferente. Você pode se comunicar em português, francês, inglês. Então, o que muda, na verdade, das artes marciais é especificamente o meio. Mas eu estou falando relacionado à educação, à disciplina, aos benefícios que a arte marcial proporciona. Quando eu falo em técnica, o Taekwondo, ele é uma modalidade específica e especialista em chutes. Não significa, por isso, que não tenha torções, imobilizações, socos, mas tem o critério dos chutes. Então, o Taekwondo ele é visto muitas vezes como chamado como a arte dos homens voadores, por causa dos saltos e principalmente da flexibilidade que você adquire com a prática. E hoje, por ser uma arte marcial, aí me corrija se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas a arte marcial, por ser marcial, ela tem o lado da luta. E hoje tem o lado esportivo também, não é isso? Todas as artes marciais são esportivas também? Não. Tem Não modalidades, todas, né? porque assim, quando se fala de esporte, se fala em competição. Né? Nem todas as artes marciais elas têm um lado competitivo. A exemplo do Aikido, por exemplo. Agora, o Taekwondo,
Ele foi desenvolvido na Coreia, teve uma influência fundamental nas guerras, nas diversas invasões que tiveram, e só que com a evolução disso não existe hoje mais a necessidade de eu andar armado com uma espada, não existe mais a necessidade de eu utilizar arte marcial para defender a minha vida de animais ou de um determinado ataque a nível, estou falando de guerra. Sim, sim. Então, começou a se ver que, pelo fato da arte marcial ter uma série de questões positivas, como saúde, disciplina, então começou a se trabalhar hoje a arte marcial também como esporte. O taekwondo hoje é uma modalidade olímpica e praticado em todos os continentes e, não tenha dúvida nenhuma, tem colaborado com muita gente, principalmente com relação a projetos sociais, a inclusão social. Aliás, esse é um dos aspectos, não é, das artes marciais em geral. Muita gente pensa que basta você desenvolver uma técnica de ataque ou de defesa, mas não. Tem toda uma disciplina, uma filosofia que acompanha os conceitos das artes marciais. É por aí mesmo? É porque, na verdade, a visão de quem está de fora é o super-herói. Quem assistiu algum filme de Bruce Lee ou de Chuck Norris, o primeiro pensamento que tem é o poder bélico das artes marciais. Mas aquilo não é só isso. Não se resume a isso. Não se resume. Claro que, havendo uma necessidade, você está apto a se defender, né? Agora, por trás disso tem uma série de coisas. Eu costumo dizer que a arte marcial, ela proporciona a você diversos aspectos que são fundamentais para a vida. Eu digo isso com o meu exemplo. Eu vim do interior e tive a necessidade de entrar em um esporte orientado por meu pai para que eu pudesse me sociabilizar. Você tocou num ponto legal. Você, como faixa preta, um cara super íntimo com essa arte da taekwondo, você pode utilizar essa técnica, essa arte na sua autodefesa também, ou é algum agravante que vai pesar contra você, se você tiver a oportunidade de colocar em prática o que você sabe dessa modalidade? Eu diria que o fato de eu ser um grão-mestre em taekwondo, um especialista em artes marciais, em nada, não necessariamente me proporciona ou me associa à luta. Embora, belicamente, nós estejamos preparados. É muito mais fácil você ver um faixa preta como um cavalheiro, um faixa preta como uma pessoa educada, do que que como ajuda, um brigão. Ou até com aquele biotipo forte, alto e totalmente musculoso, que também não foge, que não tem problema nenhum você ser assim, mas não é basicamente porque eu sou faixa preta, eu tenho que ser. Eu posso ser um médico cirurgião e ser um faixa preta. Respondendo sua pergunta, claramente, se houver uma necessidade, sim, eu vou me defender, mas eu vou ter uma visão muito mais ampla do processo. Então, primeiro, não é porque eu estou sendo atacado que eu vou revidar, porque eu tenho que analisar que arma é, aonde é, são quantos, em que situação eu estou. Claro que se for para defender minha honra e minha vida, sim, eu irei. Agora, num eventual exagero, e isso é comum, aí sim eu poderei ser penalizado por eu ser um especialista, ou seja, então eu não só me defendi, como eu exagerei no processo. Eu já imobilizei a pessoa, a derrubei e eu ainda continuo a agredindo, sim, aí automaticamente eu poderei ser. Mas eu vou te dizer que isso não acontece com o verdadeiro praticante de artes marciais, com o verdadeiro mestre. E qual é esse longo caminho que se tem para chegar a uma faixa preta de taekwondo? A gente vai saber já já. Grão-mestre, falei certo? Sim, Átila Torres é o nosso convidado aqui no Bahia da Gente. É um instante só.
Bahia da Gente já de volta, nosso convidado, o grão-mestre Átila Torres, ele que sabe tudo de taekwondo. Pensei para falar aqui porque, gozado, a gente, acho que no início, quando ainda não era tão popular essa prática esportiva, falava-se taekwondo, mas não é taekwondo, é taekwondo. Taekwondo. É porque nós precisamos falar exatamente não como se escreve, mas sim como os coreanos pronunciam. Como o início da proliferação do taekwondo pelo mundo iniciou pelos Estados Unidos, as primeiras traduções todas foram em inglês. Então, quando se traduziu o taekwondo, automaticamente lá se escreveu TAE. E aí as pessoas começaram a repetir como liam, mas na verdade é taekwondo. Qual é o longo caminho, se é que é longo mesmo, para se chegar a uma faixa preta, Átila? Sim. Primeiro, a gente precisa diferenciar professor de faixa preta e professor de mestre e professor de grão-mestre. Eu digo que a resiliência faz com que qualquer pessoa possa chegar à faixa preta. Agora, se eu uma vez na faixa preta entendo que eu quero me tornar um professor, eu preciso me especializar. Então, para eu ser professor, eu preciso ser faixa preta, mas não é porque eu sou faixa preta que eu sou professor. Entendi. Uma vez professor, eu posso buscar ser mestre. E aí eu posso ser um mestre simplesmente porque tenho uma graduação ou porque tenho o título de mestre, como o meu, que foi feito na Coreia em um curso específico. E para o grão-mestre é a mesma coisa, que aí eu posso ter o reconhecimento a nível nacional ou internacional. Mas tudo isso não é só a prática, não é só a condição técnica e bélica, é também estudo, a gente fala da cultura, fala de filosofia, fala de religião, fala de todo um processo relacionado à arte marcial. Um exemplo simples, no Oriente não tem diferenciação entre filosofia e religião, mas todo o processo filosófico do taoísmo, do confucionismo, tem uma relação fundamental na disciplina e do respeito das artes marciais. Qual a diferença de estudar taekwondo na Coreia e aqui no Brasil? Fala a prática em si. O taekwondo lá, você faz parte do seu dia a dia. Você faz taekwondo na escola, é obrigatório. Você faz taekwondo no exército, é obrigatório. Porém, é a prática. Ensina-se desde criança. Criança. Porém... Mas ensina-se com qual objetivo? Autodefesa, disciplina? Disciplina, estrutura. Porque lá vê a coisa global. Vê a coisa como uma coisa só. Não vê o esporte como saúde, como cultura, como educação, como filosofia e que ao mesmo tempo religião. E é essa técnica especificamente que é ensinada ou artes marciais em geral? Lá, qualquer modalidade. Qualquer. Só que o taekwondo é coreano. Então, o taekwondo é o esporte nacional da Coreia. Então, por mais que lá você tenha nas faculdades a opção ou nas escolas de fazer qualquer modalidade de luta, não tenha dúvida que o taekwondo tem uma estrutura infinitamente maior. E porque o governo ajuda. E quando você fala em disciplina, a disciplina nas artes marciais consiste em quê, exatamente? Suponho que, claro, disciplina na aplicação das técnicas e tudo mais e tal, mas é algo que extrapola isso, é muito mais amplo não é? que isso. A disciplina eu marquei um horário com você, eu chegar. Eu me comprometer com você, eu cumprir. A disciplina é eu estar num lugar e ser adequado ao ambiente. Se eu estou na praia, eu estou de sunga, posso falar um pouco mais alto, posso brincar. Se eu estou numa igreja, eu já tenho que me portar adequadamente. Ou seja, a disciplina ela é extremamente ampla nesse aspecto. E a arte marcial ela ensina isso. Porém, nós aqui do Ocidente, nós não temos uma vivência maior das artes orientais, como confucionismo, budismo, taoísmo, mas isso vem de acordo com a cultura. Então, eu posso falar que eu não entro no tatame com o pé sujo, Calçado, só sujo. por uma questão de higiene, mas eu posso falar que também eu não entro com o pé sujo por causa da energia ruim. Ou seja,
a gente vai associando esses processos. Então, quando se fala de energia, eu tenho que entrar no lugar bem, eu tenho que estar limpo, eu tenho que buscar outras coisas. Então, assim, a visão da arte marcial, ela é extremamente ampla e é muito pouco utilizada aqui. As artes marciais eram para estar nas escolas, como é comum lá fora. É para estar nas faculdades, como é comum lá fora. E quando você fala, a gente se refere, né, a artes marciais, a técnica da atividade em si e essa questão da disciplina. Tudo. Pois é, elas estão interligadas, mas são independentes ao mesmo tempo, não? Porque quando você fala da disciplina, nesse contexto em que você coloca, você se refere à disciplina num contexto muito mais amplo. A disciplina da nossa conduta no nosso dia a dia, na relação com as pessoas, Perfeito. o seu compromisso com, enfim, com tudo que acontece ao seu redor. Paralelo a isso, a técnica da arte marcial, que para ser colocada em prática precisa de uma disciplina também. É mais ou menos isso. Isso. A disciplina da prática é a repetição, é a busca da perfeição, é a resiliência do exercício. Agora, o que eu acredito que nós não temos aqui é uma visão maior do que é realmente arte marcial. Na verdade, a maioria dos gestores públicos hoje, eles não têm uma visão da gestão esportiva e não têm um conhecimento do que é arte marcial. Eles entendem a arte marcial como aquele cara que chuta e soca, e não é só isso. Queria que você investigasse, abordasse um pouco mais esse tema, porque você tem uma experiência também como administrador, você acabou de citar isso, até como é que se pode, não é, digamos, fortalecer um pouco mais esse sentido da arte marcial no dia a dia das pessoas, não apenas como uma prática esportiva. Grão-mestre Átila Torres é o nosso convidado, a gente volta já. Já estamos de volta, a Bahia da Gente tem como convidado o grão-mestre Átila Torres, que também é educador físico, administrador, e a gente conversava sobre esse conceito das artes marciais que não se limita ao ensino da técnica, da atividade em si, mas todo um conceito de disciplina, de respeito às pessoas. Eu queria que você fizesse uma análise, como é que você vê a preocupação da gestão pública para enxergar o esporte, estamos falando das artes marciais, mas do esporte em geral, porque isso certamente envolve o esporte como um todo, não é? Você ensinar a técnica, aquela prática específica, mas toda uma série de valores, de conceitos que certamente ajudam no crescimento da pessoa, não é? É uma visão atenta a esse aspecto hoje, ou você acha que falta um longo caminho para a gente ter esse esporte com essa visão também? O caminho não é longo. O que infelizmente não tem são pessoas qualificadas para ver o esporte como ele é. O gestor esportivo, ele enxerga a gestão pública de uma forma. Quem não conhece o esporte, quem não vivencia o esporte, não tem como conhecer o processo. Se você anda nos corredores, você sabe exatamente o que está acontecendo. Se você não anda, você não tem como. Eu posso dizer porque andei nos corredores. Eu fui atleta, eu fui técnico, eu fui dirigente, fui presidente de federação durante muitos anos. Hoje eu apoio, recentemente trabalhei dentro dos Jogos Universitários Brasileiros com mais de 3.000 atletas. A visão, o gestor público tem essa visão que infelizmente a maioria das pessoas que estão trabalhando com esporte hoje nos meios públicos, na prefeitura, ou no governo do estado, ou no governo federal, não tem. O exemplo disso é não temos hoje o Ministério do Esporte, Salvador não tem hoje uma secretaria de esporte, então não vai ter, não tem como ser, né? E para eu poder dar aquilo que eu recebi do esporte, porque tudo que eu tenho hoje eu agradeço ao esporte. Eu fiz 2 faculdades sem investir, apenas pelo fato de ser atleta. Eu tive as oportunidades
que o esporte me deu e que hoje sou uma pessoa reconhecida, sou um empresário, sou um gestor, porque o esporte me proporcionou isso. E aí, respondendo sua pergunta, pela falta de pessoas mais qualificadas no esporte, as pessoas não veem o esporte como um todo. A pessoa vê a saúde, ela vê a educação, ela vê o esporte, ela vê o transporte, ela não entende que tudo isso é uma coisa só. E não basta disponibilizar espaços. Não adianta. Hoje em Salvador temos 400 praças e não é suficiente. São 160 bairros. Eu preciso não só disponibilizar isso, mas eu preciso, nessas praças que têm equipamentos, colocar profissionais. E onde estão esses profissionais? Tem na escola, tem nas faculdades, pode fazer convênios, pode fazer mil coisas. Mas o que mais importante dizer é que a gestão pública tem que entender que o esporte faz parte de um contexto. Se eu não tenho um acesso à praia, eu não vou à praia. Se eu vou pegar 2, 3 ônibus para ir para a praia, eu não vou fazer um esporte na praia. Se uma academia é longe e eu não tenho um metrô próximo ou uma integração boa, eu também não vou. O governo tem que entender que a saúde, que o esporte vai proporcionar uma saúde e me proporcionando isso, eu vou ter uma economia no SUS. Ou seja, se eu não entender que existe uma interdisciplinaridade entre saúde, cultura, educação, disciplina, eu vou continuar trabalhando. E aí os departamentos, as secretarias são de partidos distintos, aonde muitas vezes não tem um trabalho conjunto. E uma continuidade de políticas públicas, não é? E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos definitivamente ver o esporte como um todo. E que não se limite, aí eu queria voltar àquele ponto, à prática daquela atividade física pura e simples. Não é. E aqui, embora a gente esteja falando de arte marcial, mas para qualquer esporte tem disciplina, porque na verdade o esporte, você tem que ver que não é só pelo esporte, é pelo professor, é quem está ensinando, é quem está dando o acesso a isso. Então, especificamente pela arte marcial, você tem muitos critérios e situações que mudam a vida dessa pessoa. O medo, por exemplo, eu vim do interior e era muito tímido. A arte marcial é que me deu a capacidade de me comunicar, de falar, de me impor, de dizer não. Ou seja, então, não necessariamente para fazer isso eu preciso socar e chutar ninguém, mas a imponência me proporcionou o dia a dia, o embate muitas vezes entre pessoas me deu essa força de acreditar e de dizer não quero, ou isso é bom, isso não é, e enfim, vamos melhorar. Eu sei que você tem reforçado aí um movimento pela construção de um espaço para a prática das artes marciais aqui em Salvador, não é isso? E eu trouxe inclusive para você uma camisa. Essa camisa é do Podemos Esporte Bahia. Podemos Esporte Bahia. O objetivo desse processo é dar uma visão diferenciada. Eu entendo que os meus colegas talvez não tiveram a oportunidade que eu tive. Então, é fundamental que nós, com esse espaço, com esse núcleo, com essa visão, a gente possa mudar realmente a estrutura do esporte Salvador. Por quê? Porque aqui as pessoas vão fazer a prática, vai ter estudo, vai ter a luta por políticas públicas, porque sem isso a gente não consegue. Eu posso ter o profissional que for, eu posso ter a estrutura que for, mas se ela não está direcionada para um fim e com conhecimento de causa, a gente não vai. Então essa camisa é sua, com certeza você muito obrigado. Estará lá fomentando Podemos Esporte Bahia. Podemos Maravilha, muito obrigado. Esporte Bahia, acredite, esse é um projeto que já deu certo, vai revolucionar o esporte em Salvador. A gente está falando aqui de política pública, de decisão política para se colocar isso em prática e muito mais do que isso, introduzir essa educação, esse conhecimento desde a primeira infância, Átila? Com certeza, não tenha dúvida. E aí a gente volta para a interdisciplinaridade, né? Não posso falar de arte marcial
sem falar de educação. Eu não posso falar de esporte sem falar. Ou seja, as secretarias de educação e de esporte têm que estar juntas. Para eu ter ali um jovenzinho... existem as pesquisas que comprovam que as pessoas que praticam arte marcial têm um rendimento melhor na escola. E aí se fala tanto em ter uma estrutura melhor das escolas. Hoje, quem tem os atletas tem uma estrutura, tem um retorno infinitamente maior nas faculdades. Ou seja, é uma relação fantástica, porque disciplina, porque a minha mente está mais aberta, meu corpo está mais disposto. É um consenso comum hoje, não é? De que esporte, essas atividades paralelas, esporte, música, tudo aquilo que mexe com a emoção, mexe com o corpo, mexe com o aprendizado em geral, claro, vai fazer com que as pessoas evoluam, cresçam, se tornem pessoas mais humanas, que no fundo é o que a gente deseja, e por isso quero te parabenizar. Muito obrigado aí pela disponibilidade, parabéns, que seja de fato uma semente aí para germinar e influenciar muitas outras pessoas. Esse conceito, essa ideia que você tem e que difunde vida fora aí das artes marciais. Muito obrigado, Átila. Eu que agradeço, até porque é mais fácil você ser convidado quando você é da área de saúde, quando eu falo saúde, medicina, fisioterapia, ou quando você é da educação, do que quando você é do esporte. E o seu programa e você está aberto, ou seja, dando oportunidade de um novo conhecimento, de possibilidades distintas além da trivial. Então, parabéns, é para você. Eu é que agradeço imensamente poder falar de esporte e falar de um esporte diferenciado, com uma visão extremamente ampla. Grão-mestre Átila Torres, ele que sabe tudo de taekwondo. Falei certo? Perfeito. Agora, o sabe tudo, eu deixo por sua conta, porque todos nós aprendemos a cada dia e foi um prazer aqui, foi um aprendizado estar com você hoje. Tá, muito obrigado igualmente. Muito obrigado a você também que acompanhou o nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.